Saudações a você, nós estamos fazendo Na Hora do Café especial sem café, porque eu quero abordar uma questão e compartilhar uma preocupação minha, no sentido de que existem aspectos envolvendo o Covid-19, também vulgarmente conhecido como o vírus chinês, e que podem estar passando despercebidas e que podem estar sendo usadas politicamente por alguns gestores, por alguns médicos com viés mais esquerdista, sem que muitos saibam realmente por que isso está acontecendo. Essa abordagem eu quero compartilhar com vocês, mas antes eu quero mais uma vez lembrar da extrema importância que tem para nós a manutenção e a ampliação dessa parceria. Quero agradecer as pessoas que estão entrando no Apoia-se, tenham recebido as confirmações. Quero agradecer as pessoas que têm depositado na poupança, porque são formas que a gente tem de manter, ampliar e melhorar cada vez mais o nosso canal. Também é importante que você continue compartilhando em suas redes sociais, porque se nós até hoje não gastamos nenhum centavo em impulsionamento ou compartilhamento induzido e pago, tanto para difundir material quanto para buscar inscritos, isso é graças à parceria que a gente tem estabelecido, que a gente tem construído, que a gente tem feito desde o lançamento do canal, mas principalmente a partir de setembro do ano passado, que foi quando a gente realmente deu essa guinada, essa preocupação e essa busca de um canal ainda mais comprometido com as propostas de mudança e de alteração do Brasil. Nós tínhamos o canal desde o dia 16 de maio, postamos alguns vídeos sempre em defesa do governo, mas foi a partir de setembro que nós definimos como uma estratégia fortalecer o canal. Bom, vocês já viram, vocês já souberam da celeuma que teve um ato normativo, uma instrução, tanto do Púlia, do Dória, quanto de alguns outros governadores e prefeitos e gestores de saúde, no sentido de, na dúvida, Covid-19. Parece que virou meio que um mantra. Em um primeiro momento, as pessoas passaram a dizer, a avaliar, eu inclusive, ainda que não tenha gravado vídeo sobre isso, que se tratava apenas de uma estratégia de, inflando os números, poder atacar e acusar o governo Bolsonaro. Mas nesse momento eu creio que seja muito importante a gente fazer duas ressalvas. A primeira, o governo Bolsonaro pode ter todos os defeitos do mundo, ainda que eu não veja assim. Na realidade, e esse é o caso em outros países, o Covid-19, o vírus chinês, mostra a consequência do descaso com que governos passados trataram a saúde. Vocês lembram, inclusive, daquela célebre declaração do Ronaldinho de que hospital não ganha a Copa do Mundo. Nós estamos perdendo a Copa do Mundo da vida graças a omissão de governos, desde o governo Sarney, Collor, Itamar, FHC, Lula, Dilma e Temer. Eles nunca priorizaram a atenção básica em saúde, na infraestrutura. Então nós temos uma rede hospitalar extremamente defasada. E isso, quem for aqui no hospital aqui em Brasília ou for no hospital aí na sua cidade, você verá como é que é a situação. Há recursos, mas só que eles são usados para roubar mesmo, para desvio de recursos. Então, os governos não montaram uma infraestrutura hospitalar, porque dentro de uma estrutura deficiente e carente na área de saúde, os gestores ganham mais dinheiro em momentos cruciais, em momentos de pavor, pânico e histeria. Basta observar
quanto dinheiro foi roubado, desviado pelo Pan-Americano, que foi no Rio, pela Copa do Mundo, pela Olimpíada, Paralimpíada. Só nesses 4 eventos, imagine quantos milhares de hospitais nós poderíamos ter construído. Eu vejo o caso aqui de Brasília, por exemplo, onde o hospital é uma merda, me desculpe o palavrão, me desculpe a expressão, mas não tem outra forma. O DF teve um médico como governador e foi na gestão deste médico, esquerdista a vida toda, com toda a sua formação dentro do PCdoB e depois foi importado pelo PT na briga interna de tendências. Pois bem, este médico gastou 1,6 bilhão de reais na construção de um estádio. E o DF sofre com a falta de hospitais. E isso se repetiu. Qual é a necessidade de ter um estádio como o das Dunas, a Arena Pantanal, a arena lá no Amazonas? O DF não tem nem futebol. Se juntar o público de 2 ou 3 candangões seguidos, talvez encha o Mané Garrincha, enche o Estádio Nacional. O preço desse descaso, dessa leviandade, dessa irresponsabilidade administrativa está aqui agora. Voltando para a questão da indicação como causa-mortes de Covid-19 ou vírus chinês em qualquer circunstância da morte. Em um primeiro momento tem a questão ideológica de empurrar para a conta do governo federal, mas tem uma coisa mais canalha por trás disso. E se você quiser conferir, é muito simples. Você entra na página de susep.gov.br e você usa o número do seu contrato, do seu processo, e você verá como é ardilosa essa questão de empurrar tudo para Covid-19 como causa-morte. Se você quer saber por quê, quem me deu esse alerta foi o Marcelo Scalassara, de São Paulo, que é parceiro, que é amigo, que está sempre passando informações extremamente úteis. Pois bem, por exemplo, lá está: além dos riscos acima mencionados, esse é o caso do contrato do seguro que eu tenho. Não vou dizer qual é a seguradora, porque cada um cuida do que é seu. Está lá no item 4.2. Além dos riscos acima mencionados, estão também expressamente excluídos destas condições gerais: a. os acidentes ocorridos em consequentes furacões, ciclones, terremotos; b. intoxicações alimentares de qualquer espécie. Mas é na letra C que está a armadilha: epidemias e pandemias declaradas por órgão competente. Você sabia disso? Você que é médico, quando coloca lá no atestado de óbito, você que tem um viés mais esquerdista como médico, e coloca lá Covid-19 na causa-mortes, você sabia que você pode estar prejudicando as pessoas por sua leviandade ideológica? É uma coisa séria, e eu já não acredito mais que o Dória e outros governadores estejam fazendo essa opção de, na dúvida, Covid-19 como apenas uma questão ideológica ou de imputação de mortes ao Bolsonaro. Na verdade, na minha opinião, Dória e outros gestores fazem isso amparados em vantagens, em negociações, em acordos com seguradoras. Não tem outra razão. É muita vilania. Infelizmente, nesse quadro, acabam entrando alguns médicos que acham: vamos culpar o Bolsonaro, vamos empurrar para cima dele. Porque tem um detalhe que as pessoas às vezes não param para pensar em relação
ao Covid-19. Ele atinge principalmente pessoas acima de 60 anos. São pessoas que pagaram seguro de vida durante muitos anos. Eu sei de casos de pessoas que pagam seguro de vida há mais de 50 anos. E se quando elas morrerem de qualquer uma das causas, o médico, o hospital ou a pessoa responsável colocá-la como Covid-19 na causa mortes, mesmo tendo comorbidades, ela não vai ter direito ao seguro. E as seguradoras estão amparadas pelos seus regulamentos. Isso é tão grave que eu tenho aqui, eu recebi do Marcelo alguns dados e já começa a haver uma reação, algumas seguradoras, e aí sim eu vou citar basicamente duas que eu não conheço, mas que eu recebi. Uma do meu amigo Everton Calef, que ele que representa o grupo Mongeral Egon, é a Mag Seguros. Eles colocam que, cientes do nosso importante papel para contribuir para a segurança financeira das famílias em um momento tão delicado, deliberamos realizar o pagamento integral de todos os benefícios para os casos de morte e invalidez permanente por Covid-19, inclusive para os contratos em que pandemia não estaria coberta. Lembrando apenas que no caso dessa seguradora, ela funciona há 185 anos e tem um nome por zelar. O mesmo eu recebi do Marcelo, que é o Seguros de Vida da Liberty. Então, as próprias seguradoras estão começando a reagir. E isso é importante que você entre em contato com sua seguradora para ver qual a reação dela. Certo? Mas, acima de tudo, no momento da dor, porque a morte sempre é um momento de dor. Não venham me contar que a morte liberta, não. A morte é um momento de dor para nós que ficamos. Pode libertar a pessoa do sofrimento da dor, mas a nós particularmente ela causa dor pela perda. Então, imagina o seguinte: o médico ideologicamente coloca lá como Covid-19 para agradar seu gestor, para agradar seu governador, para agradar seu prefeito. E aí o que acontece? Quando você chegar para requisitar o seguro, eles vão pedir a certidão de óbito. E lá vai estar Covid-19 e a sua seguradora vai dizer, olha, não está coberto. Você já imaginou o que isso representa? Você já imaginou a parte maquiavélica que está sendo encoberta por isso? Você já se deu conta da falta de caráter que há por trás de ações assim? Se já seria uma ação extremamente canalha colocar Covid-19 em qualquer circunstância para atingir o governo Bolsonaro, imagina agora que a gente começa a descobrir que por trás dessa ação do Covid-19, de imputar o Covid-19, estão também interesses econômicos. É assustador para você? Para mim também. Então, 3 recomendações. Primeiro, veja o seu contrato, o seu termo de adesão ao seguro de vida que você paga mensalmente. E é caro o seguro de vida. Pensa num trem caro. Essa é a primeira questão. Segunda, entre em contato com a sua seguradora para que ela forneça um documento ou assuma algum tipo de compromisso de não utilizar esse dispositivo do contrato. E o terceiro, caso você enfrente a dor da perda de um parente, de um ente querido, tenha o cuidado expresso de ler, de ver, de observar,
no atestado de óbito a causa mortes. Se colocarem como Covid-19, sem que isso tenha sido comprovado por exames, exija que se faça um exame. Porque senão, além da perda emocional do ente querido, você ainda terá a perda financeira. Porque o seu seguro, que seria uma alternativa para estabilizar financeiramente sua vida e fazer frente aos custos de um enterro, de um serviço mortuário, eventualmente de fazer testamento e tudo mais, esse dinheiro terá sido surrupiado pela ação covarde de governantes e ideologicamente repugnantes de médicos e gestores da área de saúde. É essa angústia, é esse aspecto que eu quero compartilhar com você nesse café da manhã especial, sem café, mas com o mesmo compromisso de defender a vida, de defender aquilo que nós queremos e acreditamos. Preste atenção, pois, no que está acontecendo, porque isso diz respeito a todos nós. Fico por aqui, um grande abraço, felicidades para vocês e nos encontramos na hora do café ou em qualquer momento quando surgir um assunto que seja assim relevante. E misturando os dois universos, eu digo, sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.